Gente, eu acabo recebendo aqui no meu consultório muitos pacientes, principalmente mulheres, que passaram em consulta com outros profissionais, sejam eles coloproctologista, cirurgião geral, do aparelho digestivo, pacientes com queixa de hemorroida. E que esses outros profissionais já indicaram cirurgia prontamente, né? E as pacientes vêm aqui procurando uma segunda opinião e têm muito medo, né, do pós-operatório de uma cirurgia de hemorroida. E quando a gente vai conversar com a paciente, o que a gente vê? Que às vezes está faltando ali uma melhora no hábito intestinal, uma melhora da alimentação, da ingesta de água, que muitas vezes elas contam o seguinte, que quando elas se alimentam bem, que elas comem as fibras, bebem água, elas vão no banheiro tranquilo e aí a hemorroida não incomoda, que ela só incomoda, ela só dá o ar da graça quando as pacientes não cuidam da alimentação e acabam tendo fezes muito ressecadas quando ficam com o intestino preso. E que isso é esporádico, né? Que às vezes acontece 1, 2 vezes no ano, quando elas se descuidam. Claro, tem algumas que é mais frequente, mas nem tentaram melhorar aí a alimentação. E aí a gente vai examinar a paciente e ver que é ali uma hemorroida externa, pequena, que naquele momento não está com sinal de inflamação, não está inchada. E o que eu costumo dizer é que a cirurgia de hemorroida, quem indica é o próprio paciente. Por quê? É o quanto aquilo incomoda o paciente. Porque os pacientes não sabem que aquilo, que a hemorroida é uma coisa benigna, que se você cuidar da alimentação, cuidar do aspecto das fezes, cuidar da evacuação, a chance da hemorroida incomodar é bem pequena e que não importa qual a técnica cirúrgica, se é com laser, se é convencional, o pós-operatório ele é chato, é um pós-operatório doloroso. Um pouco mais, um pouco menos, a depender da técnica. Claro, a gente tem coisas que podemos lançar mão para diminuir esse desconforto no pós-operatório, mas eu gosto de pensar que a cirurgia ela deve ser indicada para aqueles pacientes que têm muitos sintomas, que têm sintomas frequentes de sangramento, de dor, de inflamação, mesmo comendo bem, mesmo tendo as fezes macias, mesmo não fazendo força. Então, assim, pode ser que no passado eles tinham o intestino preso, agora não tem mais, mas ficou o resquício ali das hemorroidas e por isso elas incomodam tanto, né? Tem muitos sintomas diários que diminuem a qualidade de vida do paciente. Então, para esses pacientes, passar por um período doloroso de pós-operatório, mas que seja curto e pontual, específico, vale a pena, porque depois desse período ele vai se ver livre de todos aqueles sintomas. Agora, para aqueles pacientes que têm sintomas vez ou outra, quando não cuida da alimentação, quando não faz as coisas direitinho, vai passar por aquele período de pós-operatório que vai ser o pior da vida e vai se arrepender de ter feito a cirurgia. Porque, na verdade, às vezes não precisa operar. Hemorroida é uma coisa benigna. Então, a gente só vai mesmo indicar uma cirurgia, né? Ver a necessidade mesmo de operar, dependendo das queixas do paciente, do quanto aquilo incomoda ele. Mas pode ser incômodo de sintomas, pode ser incômodo estético, não importa. O que importa é a visão do paciente. Se incomoda ele, aí eu acho que vale a pena operar. Claro, sempre conversando com o paciente, decidindo em conjunto, explicando que será um pós-operatório desconfortável, mas que vai tirar os sintomas dele depois no futuro. E é importante ressaltar essa questão da parte intestinal, porque se o paciente não mudar os hábitos dele, depois que tirar essas hemorroidas, essas que a gente tira não voltam mais. Mas a gente tem milhares de hemorroidas no ânus. Então, outras podem crescer e aumentar de tamanho se o paciente mantiver os seus hábitos de intestino preso, entendeu? Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado com o paciente, com as expectativas para essa cirurgia e esse pós-operatório. Eu sou a doutora Marília Marcelino, médica coloproctologista, e se você tem hemorroidas e tem dúvida se seu caso é cirúrgico, vou deixar aqui na legenda o WhatsApp para você marcar uma consulta e a gente decidir isso em conjunto, tá bom? Tô à disposição.